Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para 5 minutos de Morato. Vamos falar rapidinho sobre uma questão séria a respeito de poesia, que é a autenticidade. Muitas vezes as pessoas se deixam levar por sentimentos expressos dentro de poesia e confundem um pouco a autenticidade individual com a autenticidade poética. O fato de alguém sentir alguma coisa não quer dizer que necessariamente essa pessoa vá conseguir expressar corretamente e adequadamente essa coisa, e muito menos o fato de estar sentindo intensamente vai fazer com que a expressão desse sentimento seja realmente poeticamente válida. A palavra expressão, que vem de expressar, de pôr para fora, claro, ela tem subentendida a ideia de algo que está dentro ser colocado para fora. O grande problema é achar que é só o de dentro que vai dar a legitimidade. Muitas vezes, poemas muito pensados são melhor sucedidos na expressão de alguma ideia, de algum sentimento. E muitas vezes, coisas sentidas no momento não resultam em um bom poema. Tem uma anedota famosa, cuja autenticidade eu também não tenho muita clareza, que o poeta Alfonso de Lamartine se orgulhava de que um de seus poemas teria sido escrito em um jogo só, um laivo de inspiração. E quando ele morreu, se encontraram nos seus papéis rascunhos que provavam que aquele poema em específico era um dos mais trabalhados dele. Era um dos mais retrabalhados, reescritos, corrigidos e adequados. Ou seja, ele soava como uma coisa muito espontânea, mas na verdade essa espontaneidade tinha sido conseguida através de muito trabalho. Por isso, é sempre um pouco temerário a gente tentar julgar alguma obra apenas pelo que a gente imagina que o poeta possa ter sentido ou não. Na verdade, a gente deveria deslocar a nossa questão e pensar a expressão menos do ponto de vista de o que o poeta sentiu e muito mais de o que o poeta teve capacidade de escrever. Porque esse é o ponto central. Retomo aquela outra anedota que eu já mencionei aqui do Mallarmé corrigindo seu amigo Edgar Degas, que disse: gosto de escrever poesia, mas não tenho muita ideia. E o Mallarmé lhe corrige dizendo: poesia não se escreve com ideias, mas com palavras. Como que o arranjo das palavras está expressando isso ou aquilo? Essa é a verdadeira expressão que um autor pode conseguir ou não pode conseguir. Essa é a verdadeira conquista. E essa é uma conquista, como o próprio Manuel Bandeira, poeta que eu cito aqui bastante frequentemente, tinha mencionado. É uma conquista de, inclusive, de espontaneidade. Porque ele confessa na sua autobiografia poética, O Itinerário de Pasárgada, que, devido ao treino parnasiano que ele teve, escrever em versos metrificados era algo quase automático. A poesia saía espontaneamente em versos, escandida. Transformar esses versos escondidos em algo que tivesse uma musicalidade mais próxima da expressão oral do dia a dia era um trabalho hercúleo para ele. Era um trabalho de desmanche, de desmonte daquilo que espontaneamente saía em versos metrificados. Por isso, a gente também deve pensar que uma vivência não vai necessariamente resultar num poema bem escrito, mas sim que um poema bem escrito pode, e aqui está o pulo do gato, gerar uma vivência no papel. O Fernando Pessoa, para citar um outro exemplo, é uma figura cuja
vivência, a gente sabe que foi muito restrita. Era uma figura muito reservada e teve uma vida com poucos acontecimentos externos. Isso não impediu que a sua obra fosse de uma grandeza absolutamente monumental. Não precisa ter vivido. Ou, para repetir com o próprio Fernando Pessoa, sentir, sinta quem lê.